Voltando, nós vamos fazer em 3 partes. É muito extenso, né? Esse aqui não é um estudo que se dá numa só aula. Esses primeiros tijolinhos que nós estamos falando, desses 2 muros aí, de pessoas que foram feridas e não foram tratadas, né? E tem tendências a ter esse tipo de atitude que nós estamos chamando de tijolinhos, sentimentos e atitudes, nós estamos chamando de tijolinhos. Talvez você vai se identificar mais com o muro da rejeição. Não, eu sou mais retraído, eu sou mais acuado, eu sou mais tímido, eu me defendo, me escondendo. E o outro não, eu me defendo, atacando, aparecendo, me mostrando mais, competindo com os outros. Esses são 2 atitudes que podem estar mostrando, né, que são deficiências de caráter e de personalidade, que podem estar mostrando uma ferida lá embaixo que não foi curada nem tratada, né? Então vamos lá, ainda no muro da rebelião, dominante, né, não aceita autoridade, tem muita dificuldade, aceita só quando não tem jeito mesmo, mas tem muita dificuldade com ordens, com autoridade, rígido, pessoas rígidas, ou seja, não são flexíveis, não são abertas à mudança, não. Quando fala que a coisa tem que ser daquele jeito, tem que ser, isso significa rigidez. Ele é rígido, não é aberto a mudanças, não é aberto a mudar a situação, não é flexível para fazer diferente, né? Ele tem um comportamento, ele acha que aquilo é daquele jeito e é muito difícil alguém mudar a ideia da pessoa. Ele é manipulador também. Quem está no muro da rebelião, construindo esses tijolinhos mais de rebelião, que foi mais para o lado da rebelião do que da retração, da rejeição, ele tende a ser manipulador. O que é uma pessoa manipuladora? Ele vai usar situações, usar astúcia para levar a coisa a acontecer em prol de si mesmo, dos seus próprios interesses. Aquilo que ele quer que aconteça. Então, se ele não consegue fazer diretamente de uma forma autoritária, ele vai manipular a situação. O que está na rejeição vai manipular também, ele também tende a ser manipulador, só que a manipulação ela é mais tipo, manipula se sentindo sempre coitadinho de mim, ele manipula as pessoas para que elas tenham dó dele, ele vai usar outros métodos, já o método da rebelião aqui, ele vai usar métodos mais fortes, mais agressivos, mais autoritários, mas sempre vai querer manipular situações para que a sua vontade prevaleça. É obstinado. Obstinação, o que é? Uma pessoa que fala, eu vou fazer isso e ninguém tira da cabeça dela. Está muito parecido com o rígido, né? Mas o rígido, ele é mais rígido não só em atitudes, em coisas que ele quer fazer. Ele é rígido também no comportamento, em sentimentos, né? E a obstinação já é uma característica muito forte da rebelião, que é como se fosse se empedrar. Sou pedra aqui, e aquilo que eu quero, aquilo que eu disse que vou fazer, aquilo eu vou fazer, eu sou obstinado naquilo que eu quero. Eu não estou falando de você ser decidido, né, de você ser seguro, como a palavra de Deus te manda, porque a nossa segurança, né, a nossa decisão de eu quero fazer isso conforme a vontade de Deus, isso é diferente. A obstinação ela é exatamente o contrário da submissão à vontade de Deus. Ela não importa se Deus quer, se Deus não quer. Se eu quero, eu vou fazer. Então a pessoa tem uma obstinação, ela não está muito buscando vontade de Deus, ela está buscando que a sua vontade se cumpra. E isso ela vai fazer manipulando ou de forma dura, né? Não aceita ensino, não é uma pessoa ensinável, porque ela é uma pessoa orgulhosa, como nós já falamos, é uma pessoa também que vive na fantasia, ela não consegue, muitas vezes, enxergar a realidade como ela é, então ela fantasia a realidade, ela se vê maior, que é a questão da sofisticação, ela está sempre se achando maior, melhor, mas quando ela olha, ela é igual aos outros, não tem nada igual aos outros, mas ela se sente que ela tem mais, que ela é maior, que ela é melhor. Isso também é um tijolinho, é uma atitude, é um pecado, né? Porque tudo isso aqui é pecado, né? Isso tudo é resultado da deformação que o pecado trouxe em nossas vidas, mas são tijolinhos que a gente entender esses tijolinhos para a gente depois em Cristo, pela palavra de Deus, e tratando e eliminando e destruindo esse muro para que nós estejamos bem com Deus e bem com os outros, porque o muro nos separa de Deus e nos separa das pessoas. Então nós vamos trabalhar o nosso estudo de personalidade aqui, nós queremos a personalidade restaurada em Cristo Jesus. É o novo homem restaurado, que nem é do muro da rejeição
Nem o pobrezinho, o coitadinho, o inferior, se sente sempre culpado, inseguro, fraco, e nem é o outro que se acha o bonzão, que está sempre ali, nenhum nem outro, né? Mas tratar todos esses pecados, todas essas atitudes que não estão fundamentadas na verdade, que é Jesus, nos princípios, na verdade sobre quem Deus é, sobre quem você é, sobre quem o outro é, né? Mas em crenças erradas, que a pessoa criou na mente e está trabalhando e vivendo ditado por essas crenças, guiado por essas crenças erradas. Não são essas crenças erradas que os meus problemas, que as experiências negativas, que as violências e as situações que eu sofri de abandono, de rejeição, não são essas crenças erradas que foram construídas em base ao sofrimento que vão ditar minha vida. Eu preciso ter uma vida ditada no prumo de Deus. Depois nós vamos falar sobre o que é o prumo de Deus, que vai alinhar e destruir todos esses muros para construir quem somos, a verdadeira personalidade de quem somos, guiado conforme Deus diz que nós somos, quem nós nascemos para ser a imagem e semelhança de Cristo, como Ele criou para que nós sejamos, amém? Não aceita ensino, ilusão e fantasia, né? Então ele está sempre fantasiando algo que ele não é, que ele não vive, porque ele nega a realidade dele. Como a realidade foi dura ou foi difícil, ele quer negar, então ele constrói ilusões e fantasias. Ressentido, uma pessoa extremamente ressentida, difícil de perdoar, tem muita dificuldade de perdoar quando os outros erram, porque ela fica guardando ressentimento, porque a alma dela está muito ferida e ela não foi ainda curada pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pelo poder de Deus, então ela tem muita dificuldade. Todos nós temos dificuldade de perdoar, né? Vamos ser sinceros. Todos nós temos dificuldade. Às vezes a gente demora um dia, 2 dias, mas Deus vai trabalhar e o nosso coração vai se liberar. Mas essas pessoas ficam geralmente muito ressentidas por muito tempo, ou se não, às vezes morre com aquele ressentimento. Infelizmente, quem não perdoa não é perdoado, né? Nós precisamos tratar esses tijolinhos, esses pecados que nós construímos, esses comportamentos que não são comportamentos, que não é a personalidade de Cristo para nós, amém? Críticos, são extremamente críticos, né? Esse que está no muro da rebelião, ele é muito crítico, ele está sempre analisando para achar o erro. Ele está sempre, principalmente se não foi ele que fez alguma coisa, ele está sempre pronto a apontar. Ele está sempre pronto a apontar o erro do outro, que não deu certo, que o outro fez de errado. Muita dificuldade de apontar para si. Não reconhecer erro. Ele sente, ele sabe que ele errou, mas ele não reconhece diante das pessoas, né? Então isso é uma rebelião. E isso é, inclusive, a principal característica de Satanás. Nós temos que nos afastar. Nós temos que destruir esse tipo de comportamento na nossa vida. Não é fácil, mas Deus está conosco, nós podemos ser transformados, Deus vai limpando, vai lavando. O importante é ter o coração aberto e ser curado pelo amor de Deus. É o amor de Deus, é a verdade de Deus que vai derrubar essas mentiras, essas crenças erradas, que vai curar nossas emoções, nossos sentimentos, para que nós sejamos livres, sejamos pessoas livres e vivamos realmente a personalidade de Cristo para nós. Outro que é controlador, que está muito relacionado também, que nós já falamos de dominante, né? Ele é controlador, está sempre controlando as situações. Quando ele se sente fora do controle, ele está ou muito desanimado, né, acuado, se ele não tem o domínio, são pessoas realmente mais fortes que ele acua ali, né, ou ele fica muito com raiva e vai brigar pelo controle. Quando é possível, ele vai brigar pelo controle. Quando não é possível, ele vai ficar ali sempre muito frustrado, muito desanimado por não estar no controle. Possessivo, são pessoas possessivas, né? Isso tudo nós estamos falando de características que nós construímos em nós, nosso caráter, na nossa personalidade, que estão relacionadas às dores que nós vivemos, às feridas que nós tivemos, e que o entendimento disso vai nos ajudar a nos livrarmos de tudo isso, para sermos de verdade livres, pessoas livres, leves, né, sermos realmente a semelhança de Cristo. Em resumo, nós terminamos aqui, todo comportamento parecido com eles estão dentro, ou da rejeição, ou da rebelião, como eu já disse. Geralmente, pessoas da rebelião estão muito relacionadas com
a rejeição. São pessoas que viveram não aceitação, rejeição, abandono, violências, agressões também. E aí elas tomaram uma atitude mais áspera, mais dura, mais da rebelião, ou às vezes mais recuada, mais desanimada, mais apática, mais afastada, mais recuada, né? Então isso são situações. E às vezes tem gente que às vezes está no auge aqui, no eu sou, eu posso, e às vezes está se sentindo inferior, recuado, dependendo do ambiente ele recua, fica assim, apático, triste, né? Oscila entre esses dois lados da rebelião e da rejeição. Mas no fundamento é as feridas, né? As feridas são o fundamento dos dois comportamentos. E claro, aí vai juntar com o temperamento, uma pessoa que tem um temperamento mais tímido, ele vai mais tendente para rejeição. A pessoa que tem um temperamento mais firme, isso é legal, né? E o outro também, ser mais tranquilo, isso é legal também, né? Mas o ruim é quando aquele que já é mais tranquilo vai para, né, para se esconder. O outro também para aparecer demais e para ser agressivo, violento, para não respeitar os outros, ser possessivo, ou seja, tudo é dele. Essa amizade, muito possessivo com a amizade, muito possessivo com cargos, né, com aquilo que ele muito possessivo, ninguém pode pegar, ninguém pode me tomar, medo de perder. Né, a possessão, você ser muito possessivo significa um medo de perder. E geralmente são pessoas que perderam um lar, perderam a família, perderam, né, alguma coisa na vida e elas têm medo de perder de novo, então elas vão ser muito possessivas. Bom, e hoje nós vamos terminar por aqui. Eu vou fazer uma observação que uma mesma pessoa, mais uma vez, pode transitar entre os dois tipos de comportamento, tanto da rejeição como da rebelião. Ambos são pessoas feridas, pessoas que estão deformadas na sua personalidade, mas podem ter muito forte esse lado, mas também oscilar e ir para esse. Pode ser muito forte a rejeição, mas também às vezes ir para esse. Às vezes são pessoas extremamente agressivas também, são recuadas, mas às vezes orgulhosas também. Tá entendendo? Então oscila entre um e outro, mas o fundamento é a ferida, né? Foi comportamentos de outros, ou da vida, ou os problemas, e a pessoa ali construiu uma personalidade danificada, deformada por causa dessas pessoas, por causa dessas circunstâncias, e criou mentalidades, pensamentos errados sobre ela, sobre o outro, sobre Deus, que o impede de ter uma personalidade sarada, livre, né? Mas nós vamos ver que existe o prumo de Deus, que vai ser a nossa próxima aula. Essa aula nós vamos terminar aqui, mas eu quero que você ore a Deus e você pergunte a Deus: Senhor, será que tem algum tipo de deformidade na minha personalidade que eu posso me identificar aqui, tanto nesse muro como nesse, e eu preciso cura, eu quero cura. Todos nós, de alguma maneira, temos. Todos nós, eu me identificava mais nesse aqui do muro da rejeição, mas ia muito para o outro muro também, né? Era uma oscilação. Mas o meu, quando eu me identifiquei, problemas no meu caráter e na minha personalidade, foi mais no muro da rejeição, né? Mas eu via também como eu oscilava entre um e o outro, mesmo que era mais forte o da rejeição. Quem sabe você está se identificando com o muro da rebelião. Nenhum é melhor do que o outro, né? Isso aqui tudo são deformidades que Deus quer tratar, que Deus quer transformar. Nós não podemos nos apegar a essas atitudes, a esses comportamentos e dizer eu não vou mudar. O que Deus quer é coração entregue, coração quebrantado. Vocês já tiveram aula de quebrantamento, né? De renúncia, de abrir coração, de temor de Deus, de arrependimento, de querer mudança, ser mais flexível. E se você tem essa dificuldade, que você ore por isso. A próxima aula vai ser sobre o pruno divino, que é a linha reta de Deus, que é o plano perfeito de Deus para a nossa personalidade, que é o caráter de Cristo, que é o próprio caráter do próprio Deus, que Ele quer que nós olhemos para Ele e que esses muros caiam, que nós nos construamos, que a nossa personalidade seja construída conforme a de Cristo Jesus. Que você pense nisso. Essa aula não é para você apontar o dedo para o outro, é para olhar para si mesmo. Isso aqui não é, o que nós estamos expondo aqui, isso foi uma aula que eu tive, Deus trabalhou muito no meu caráter, no meu comportamento e na minha personalidade, né, desconstruindo muito desses muros, né, que nós vamos ter que tirar esses tijolinhos para esses muros caírem, tanto desse lado como desse, para que o caráter de Cristo seja construído em nós. Amém? Que Deus te abençoe. Ore agora, eu quero que vocês orem aí com o Leandro, que vocês orem pedindo a Deus que mostre, identifique, nessa semana você vai
colocar atitudes que você identificou em você, para que na próxima aula a gente possa trabalhar isso, tá bom? Um abraço, amo vocês já, mesmo aqueles que eu não estou muito perto, não conheço, mas que Deus abençoe, estou orando por vocês e logo, logo nós vamos estar juntos. Um abraço!